Bom dia, povo de Deus! Tudo bem com vocês, minha gente? Sábado-feira, chegou sábado. Vamos para o nosso estudo bíblico do dia, né? Sábado, quase já no final do cerco de Jericó. Vamos começar, então, diretamente para o estudo? Minha gente, sábado, dia 7, sétima semana da Páscoa, sétima semana depois da Ascensão, tá? Os discípulos perseveravam na oração em comum, junto com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus. Aleluia! Atos, capítulo 1, versículo 14. Vamos ver se tem mais alguma leitura. Não temos. Tem sim. 2 motivos confortam o missionário de Cristo. Ele cumpre a ordem de anunciar o Evangelho até os confins do mundo e realiza seu desejo de conhecer pessoalmente os cristãos de Roma. Bendigamos ao Senhor por este seu incansável seguidor, o apóstolo Paulo. Glória a Deus nas alturas, pelo apóstolo Paulo. Eu sou devota e o apóstolo Paulo incansavelmente levou o Evangelho com os olhos sempre voltados para Jesus Cristo. Por isso foi perseguido, difamado, violentado, injustiçado, mas hoje ele vive na glória. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que Deus possa abençoar a nossa leitura. Senhor Jesus, meu bom Jesus, Senhor Jesus que está nas alturas, que vive no reino dos céus, junto com o apóstolo Paulo Santo. Senhor Jesus, manda o teu Espírito Consolador, este mesmo que vive conosco, nos orientando, nos ajudando, nos direcionando, nos dizendo o que fazer, o que dizer, quando dizer. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada pela sua compreensão com a nossa incapacidade de incompreensão da sua existência, do seu poder. E peço também à Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, que nos console, nos conforte com seu manto sagrado. Terror dos demônios. Ela é o terror dos demônios. Santa Virgem Mãe, nos conforte, nos console, nos proteja, Senhor. Interceda junto a seu Filho, para que a humanidade possa se converter enquanto há tempo. Reconheça a soberania de Deus, reconheça o sacrifício de Jesus Cristo, seu Filho, para salvar a humanidade do pecado e entregar a eternidade. Obrigada, Santo Arcanjo do Senhor, Miguel, Arcanjo. Obrigada a todos os anjos e todos os santos. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, gente, vamos ter a leitura de Atos dos Apóstolos e João. Nada mudou. Os eventos continuam os mesmos. Vamos ler então, minha gente. Tem que ler sim o Evangelho, tá? Porque tudo que está escrito aqui é importante. Leitura. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, do 16 ao 20. Depois do 30 ao 31. Leitura. Quando entramos em Roma, Paulo recebeu permissão para morar em casa particular, com um soldado que o vigiava. 3 dias depois, Paulo convocou os líderes dos judeus. Quando estavam reunidos, falou-lhes: Irmãos, eu não fiz nada contra o nosso povo, nem contra as tradições de nossos antepassados. No entanto, vim de Jerusalém como prisioneiro, e assim fui entregue às mãos dos romanos. Interrogado por eles no tribunal, e não havendo nada em mim que merecesse a morte, eles queriam me soltar. Mas os judeus se opuseram, e eu fui obrigado a apelar para César, sem nenhuma intenção de acusar minha nação. É por isso que eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois eu estou carregando estas algemas exatamente por causa da esperança de Israel. Paulo morou 2 anos numa casa alugada. Ele recebia todos os que o procuravam, pregando o reino de Deus, com toda a coragem e sem obstáculos. Ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Vamos diretamente para a explicação, minha gente. Lá no capítulo 28, no versículo 16, do 16 ao 20, diz o seguinte: Enquanto
Sob custódia romana, Paulo parece ter morado por conta própria e às próprias custas, guardado apenas por um soldado. Nada mais sabemos a respeito de seu contato com o governo romano ou do desfecho do seu caso. Esse versículo é o fim da última seção nós, no livro dos Atos. Nota 16. Esse é o início da primeira seção nós, no livro de Atos. Ela se estende até o versículo 17. O nós indica provavelmente que Lucas se juntou à viagem de Paulo nesses pontos. Quando colocadas juntas, as seções nós formam uma narrativa geograficamente ligada e contínua. Isso indica apenas uma fonte única para essas narrativas, mais provavelmente a própria memória de Lucas ou suas anotações de viagem. Nota lida, versículo 17. Essa é a última vez em Atos que Paulo inicia seu ministério em uma nova cidade. Como de costume, ele começou contatando os judeus. Visto estar sob custódia, Paulo convidou os líderes judeus para visitá-lo, em vez de ir à sinagoga deles. Do 21 ao 22, aqui nós temos até o 20. Mas eu vou falar mesmo assim do 21 e 22. Os judeus em Roma tinham ouvido a respeito da seita do cristianismo, mas não haviam recebido nenhuma palavra oficial de Jerusalém sobre Paulo. Essa falta de comunicação entre Jerusalém e Roma pode ter sido causada pelo inverno, ou pode indicar que os líderes judeus em Jerusalém tinham perdido o interesse no caso de Paulo, uma vez que ele agora estava fora da vista deles, além de sua jurisdição, e provavelmente não mais lhes causaria problemas. De qualquer forma, os cristãos de Jerusalém sabiam mais da situação de Paulo do que os judeus incrédulos. Pois lá no versículo 30, o livro de Atos termina de uma forma inesperada, inconclusa. Paulo permaneceu preso por 2 anos inteiros. Durante esse tempo, ele viveu às próprias custas e tinha permissão para receber visitantes, aos quais proclamava a sua mensagem abertamente e sem nenhum homem o proibindo. A tradição da igreja há muito sustenta que Paulo foi decapitado durante a perseguição instigada pelo imperador romano Nero. Paulo pode ter sido executado em Roma após os 2 anos inteiros. No entanto, Eusébio, o historiador da igreja, acreditava que Paulo foi libertado do aprisionamento romano, mas acabou sendo preso novamente em data posterior, enviado para Roma e executado. O fato de Lucas não escrever sobre a execução de Paulo tem levado alguns eruditos a concluir que o evangelista escreveu o livro de Atos antes da execução de Paulo. Todavia, é possível que Lucas tenha escolhido não discutir os detalhes da morte do apóstolo, porque seu objetivo era mostrar que Deus havia cumprido seu propósito para o apóstolo, levar o evangelho aos gentios. A pregação de Paulo, dia e noite, na sede do pagão Império Romano, garantiu que o cristianismo viesse a se tornar um fenômeno internacional, não apenas uma anomalia religiosa regional. Vamos para a segunda, Evangelho de João. Eu vou dar uma explicação bem melhor, né, que geralmente na última parte para gravar na mente, né? Muito interessante, que fala o seguinte, é uma reflexão, né? Temos medo da prisão e das algemas de Deus. O próprio Espírito Santo conduzira Paulo para ser prisioneiro em Roma porque anunciara a esperança para o povo de Israel. Ele agora conversava com os líderes dos judeus que o acusavam e não queriam acolher a sua mensagem, dizendo: Eu pedi para ver-vos e falar-vos, pois eu estou carregando essas algemas exatamente por causa da esperança de Israel.
Parece até uma incoerência você ser preso por lutar pela vida dos seus algozes. Mas no reino de Deus as coisas são diferentes do que vemos aqui. Do que vemos aqui no reino dos homens. Por isso, Paulo não desistia e sabia que era esta a sua missão e o seu chamado. Ele poderia ter negado sua fidelidade ao Evangelho, exonerar-se diante das acusações, ou ter se defendido, lavado as suas mãos, já que os judeus rejeitavam a libertação de Jesus, a libertação que Jesus viera propor. Porém, com toda a coragem, ele ensinava as coisas que se referiam ao Senhor Jesus Cristo. Paulo lutou até o fim, cumpriu a sua missão. E nós? A nossa casa e a nossa família são também como o povo de Israel, onde precisamos falar de Jesus, de dar testemunha de uma vida renovada. Todavia, nem sempre somos acolhidos e muitas vezes somos até perseguidos, discriminados. Será que temos desistido dos nossos encargos por causa disso? Na maioria dos casos, facilmente lavamos as mãos e nos omitimos com medo das implicações. É ou não é verdade isso, minha gente? Muita gente faz isso, né? Que podem advir com a nossa insistência. Preferimos agradar a todos, entrando no ritmo do mundo, como os demais. Temos medo da prisão e das algemas de Deus, que nos envia a ensinar na nossa casa e por onde andamos as coisas que se referem ao Senhor Jesus Cristo. As algemas de Deus para nós são em vista de nova perspectiva para o nosso povo. São em vista de nova, né? Perspectiva. Portanto, as nossas dificuldades e lutas são sinais de esperança. Em algum momento da sua vida você sentiu-se prisioneiro de Deus? Você tem anunciado esperança para a sua casa, para a sua igreja, para todo aquele que você pode, né? Você tem feito isso ou tem desistido diante do aparente fracasso? Em que consiste a sua esperança? Esta é a leitura, esta é a explicação como reflexão. Partiu o Evangelho de João. Pega sua Bíblia no capítulo 21, do 20 ao 25. Eu hei de enviar-vos o Espírito da verdade. Ele vos conduzirá a toda a verdade. João, capítulo 16, do 7 ao 13. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Pedro virou-se e viu atrás de si aquele outro discípulo que Jesus amava, o mesmo que se reclinara sobre o peito de Jesus durante a ceia, e lhe perguntara: Senhor, quem é que te vai entregar? Quando Pedro viu aquele discípulo, perguntou a Jesus: Senhor, o que vai ser deste? Jesus respondeu: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu segue-me. Então correu entre os discípulos a notícia de que aquele discípulo não morreria. Jesus não disse que ele não morreria, mas apenas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Ele era direto, né, minha gente? Este é o discípulo que dá testemunho dessas coisas e que as escreveu, e sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Jesus fez ainda muitas outras coisas, mas, se fossem escritas todas, pensou que não caberiam no mundo os livros que deveriam ser escritos. Palavra da salvação. Vamos para a explicação na Bíblia. Pega lá a sua Bíblia para acompanhar. Vamos lá então, minha gente, capítulo 21, do 20 ao 25. Lá no versículo 20, sobre aquele discípulo a quem Jesus amava, ver nota 13, 23. Vamos ver lá o 23. A referência a um dos discípulos a quem Jesus amava, reclinado sobre o peito de Jesus, em grego, kolpos, reflete a descrição de Cristo como aquele que está junto do Pai. Esse discípulo é mencionado novamente no
21:20, onde lemos. Evidentemente, ele era um membro integral do grupo de Jesus. A tradição o identifica como sendo João, o autor deste evangelho. Então, voltando de novo para o 21, versículo 20. Então, gente, ó, a pronúncia grega filho significa amar, tá? Para quem não sabe, aqui está dizendo escrito. Vamos para o versículo 21 ao 23. 21 ao 23. Assim como o capítulo final de Mateus, os versículos finais do Evangelho de João desfazem um boato. Mateus negou que os discípulos de Jesus tivessem roubado o seu corpo. Você vai ver isso em Mateus, capítulo 28, do versículo 11 ao 15. Depois, Mateus, do 27, capítulo 27, do 62 ao 66. Enquanto João procurou pôr fim ao boato de que Cristo tivesse prometido voltar enquanto João ainda estivesse vivo. No versículo 24, este é o discípulo, é uma referência do autor, a si mesmo na terceira pessoa. Mais uma vez, este é o discípulo a quem Jesus amava. Designava um dos 12. Provavelmente seja João, o filho de Zebedeu, e apóstolo, que se refere a si mesmo pelo epíteto de o discípulo amado. Sabemos, é um exemplo do uso que o autor faz da primeira pessoa do plural nós, para incluir-se ao lado de sua audiência. No versículo 25, último do capítulo de João, chegamos ao fim do capítulo de João, reconheceu que precisava ser seletivo, tendo feito suas escolhas a partir de uma grande quantidade de material acerca de Jesus, especificamente os sinais. Podemos ver no capítulo 20, do 30 ao 31. Vamos ver sobre sinais de Jesus no Evangelho de João. Ver nota 2, versículo 11. Aliás, 2, versículo 11. Vamos puxar lá atrás, né? O caminhão do pão tá passando, gente. Se vocês escutarem, já sabe que é o pão que tá passando. Então tá, chegamos lá no 30 e 31, mandou ir pro 2, capítulo 2, versículo 11. Lá no 2, no versículo 11, diz o seguinte: o fato de a transformação da água em vinho no casamento ser chamada de começo de milagres leva o leitor a esperar mais sinais à frente. A referência correspondente é a cura do filho de um oficial do rei. Mais uma vez, enquanto Jesus estava em Caná. O segundo sinal miraculoso que Jesus realizou depois que veio da Judéia para a Galileia. Além desses, os sinais de Jesus compreendem a purificação do templo, não miraculosa, mas profética, um dos sinais de Jesus na Judéia, a cura de um paralítico, a alimentação das multidões, a cura do cego de nascença e a ressurreição de Lázaro. Agora, vamos para a parte que eu sempre falo que vamos gravar, né? Mas hoje eu vou para refletir, já que estamos no final, vamos refletir. O chamado de Pedro neste evangelho, nós constatamos e percebemos que para cada um de nós, o Senhor tem um desígnio diferente. Os carismas, né, gente, os dons. A nossa história é única e difere da de todo o mundo, porque somos únicos, e cada um de nós tem um chamado pessoal. Pedro queria saber de Jesus o que iria acontecer a João e dava sinais de dúvidas em relação ao discípulo que Jesus amava. Jesus, no entanto, não lhe correspondeu à sua curiosidade e disse: se eu quero que ele permaneça até que eu venha, o que te importa com isso? Tu, segue-me. Não precisamos nos importar com aquelas pessoas que ainda resistem em nos acompanhar, pois o Senhor tem uma hora destinada a cada um. O plano de Deus, para nós, é perfeito e tem um sentido definido e uma marca singular. Portanto, ao invés de nos preocuparmos com o projeto de Deus para outras pessoas, devemos estar atentos à voz de Jesus que nos diz pessoalmente: tu, segue-me. É importante que permaneçamos quietos
e abandonados às sugestões do Espírito que perscruta o nosso coração e sabe precisamente de tudo o que necessitamos. Devemos nos alegrar quando o Senhor nos chamar particularmente, pois assim conheceremos que a vontade de Deus está se cumprindo em nós. E agora vou deixar perguntas para reflexão. Por que nos preocupamos com a caminhada dos outros, com a vida dos outros, com o destino ou o rumo, né? Por que não aceitamos a nossa missão sem deixar de fiscalizar a missão das outras pessoas? Você está seguro de que tem feito o que lhe cabe? Como você vê as outras pessoas que não estão fazendo igual? Você se acha superior a elas? Este é um texto de Helena Serpa, fundadora da comunidade missionária Um Novo Caminho. Minha gente, hoje fizemos uma leitura diferente e muito interessante, né? Que nos traz esta reflexão, né? Muito falamos aqui já sobre isso, sobre as características, né, do príncipe do mundo. Dentre elas, esta é uma delas, né? Querer saber da vida do outro, da opinião, né? Para que você quer saber da vida do outro? Por quê? A caridade, creio eu que seja, como Paulo falava, né, uma das principais características que nos levam até os céus. Porque através dela nós temos paciência, benignidade, né? Nós temos paz interior, nós temos confiança, né? A caridade nos traz paz, nos traz alegria. Quem tem caridade no seu coração não se ira, né? Não julga, só pensa em Jesus Cristo, porque os seus olhos estão voltados para o seu fazer, para o seu servir e fazer aquilo que Jesus fez, né? Que Jesus ensinou. E infelizmente o mundo não quer saber de Jesus, não quer. Dentro da própria casa de Deus, muitas vezes, né? É muito triste, porque creio eu que Jesus Cristo deva sofrer, né, por ver o que acontece nas casas ditas de Deus, que com certeza são piores que o próprio mundo, muitas delas. E se cada um fizesse somente o que Jesus mandou, que Jesus ordenou, a igreja certamente seria perfeita, porque este era o plano de Jesus, né? Mas a vontade dele é esta, né? Mas as pessoas não o seguem. E infelizmente os que o seguem, o que acontece com eles é que aqueles que não o seguem acabam sobrecarregando, né? Porque não o fazem de forma completa, de forma verdadeira, não se entregam de forma verdadeira, né? A inveja, o orgulho, a vaidade sempre se sobressai, infelizmente, né? E as pessoas não se preocupam em mudar, primeiramente, o seu interior, né? Tanto o que Jesus apontava, porque Jesus não veio fariseu, não veio sacerdote, não nasceu de uma família de sacerdotes, né? Então ele não viveu no templo, ele era um comum, por isso ele não foi aceito. Mas ele apontava principalmente para os fariseus que se vestiam com vestes muito bonitas, né, parecendo santos, mas por dentro estavam podres, né? Por quê? Porque tinham essas características: orgulho, vaidade, ego. E nada mudou, né? Feliz daquela igreja que existe a unidade no corpo de Cristo, onde o Cristo é a cabeça. Feliz esta igreja. Se você conhece, me conte. Gente, eu posso falar para vocês que, como já falei aqui,
sendo kardecista, 32 anos da minha vida, né? Eu nunca vi coisas que eu vi em igrejas católicas. E é muita tristeza e decepção, né? Porque, como eu falei para vocês, não é a religião que te salva, né? Não é a religião que te salva. Porque não adianta nada você ir na igreja todo domingo, né? Não adianta nada você fazer adoração ao Santíssimo. Não adianta, né? Você só se ilude, é aquela fé fingida, é aquela fé superficial. Se, né, na mesma hora você ofende, se você desagrada, você não tem caridade, não tem fraternidade. Então, por isso que eu digo, né, Deus ele tem planos para cada um e eu tenho um plano na minha vida que Deus escolheu, né, e Deus quis que eu fosse para a religião católica, né, e eu segui o que ele mandou, né, porque por mim eu ficaria no kardecismo, né, por quê? Porque lá eu aprendi a trabalhar dentro do meu ser, né, detectar as minhas dificuldades, né, principalmente na época minha, como eu tive uma base familiar muito desestruturada por conta do kardecismo de Allan Kardec, tá, minha gente? É uma doutrina, né, de Chico Xavier, que é muito famoso, foi muito famoso, né? E eu posso dizer para vocês que eu tenho gratidão imensa. Eu sou grata, porque se eu tivesse nascido, né, dentro da religião católica, né, vendo o que eu vejo hoje, provavelmente eu também seria assim. Mas graças ao meu bom Deus, ele sempre soube o que fazer comigo. E por 32 anos, né, estudei muito mais do que uma faculdade para poder dar aulas, evangelizar também. E evangelizei por alguns anos. E creio sim que ele me preparou o meu interior, porque tudo que é bom vem dele. E durante este tempo no kardecismo, trabalhávamos muito, né, os nossos defeitos. Para quê? Para que nos tornássemos Cristos, imitações de Cristo. Muitos não conhecem o kardecismo. É uma religião linda, né? É uma religião que não é nem religião, não era, né? É uma doutrina, porque é baseada em estudos, em testes, muitos anos, né? Mas eu sou grata. Eu nunca falarei mal do kardecismo, até porque, como eu já falei para vocês, eu não creio que a religião católica vai te salvar. Você vai ser salvo se você obedecer aos mandamentos, crer que Jesus ressuscitou, crer que Ele é o Filho de Deus, crer que Ele é o Deus que veio, crer que Ele subiu aos céus, crer que Ele nasceu de Virgem Maria, tá? O kardecista acredita na Virgem Santa, que trabalha nos umbrais, né? Pisando na cabeça dos demônios, assim como o catolicismo também acredita, só que no purgatório. E falo isso aqui sim, sem medo nenhum, porque esta é uma verdade absoluta. Então, tenho a absoluta certeza, né? Eu nasci para servir e sirvo desde sempre, desde os meus 13 anos, quando tudo começou. De lá para cá, muito aprendizado, né? Todo cristão cai 7 vezes, mas será levantado, reerguido, né? Assim diz alguma parte da Bíblia que eu não sei de cor, porque eu não tenho esta vontade de decorar a Bíblia, mas o conhecimento é necessário.
E a Bíblia, sim, é lida no kardecismo. Muitas pessoas pensam que não. Tanto o Antigo Testamento quanto o Novo Testamento, né? E eu não estou aqui defendendo religiões, porque para mim, tanto protestantes, católicos, todas as religiões só existem porque Deus deixou. Porque se Ele não quisesse, não existiriam, né? No kardecismo não se adoram deuses, né? No kardecismo não se fala com mortos. Não é assim que funciona, tá? No kardecismo se acredita, sim, em reencarnação. Mas não vai ser aqui que eu vou explicar o porquê. Porque Deus me mandou para o catolicismo e no catolicismo não se acredita em reencarnação. Se acredita em ressurreição, né? Mas eu faço o que Deus manda. Não importa no que eu acredito ou não acredito. Porque não adianta nada eu pensar em ressurreição, em reencarnação, se eu não me preocupar com o meu interior, em ser como Jesus foi, amar como Jesus amou. Não ficar calada enquanto eu vejo injustiças, não fazer nada vendo a pobreza, a dificuldade, não ser gentil, não ser alegre, não dar bom dia, boa tarde, boa noite, ser frio. É isso que vejo dentro da Igreja Católica. Não estou generalizando, porque existem sim pessoas fiéis, né? Pessoas fiéis que seguem a doutrina católica corretamente, sem se vangloriar ou achar que a doutrina católica é a única verdadeira. A única verdade que temos é a Bíblia e as doutrinas. Hoje sou católica porque creio que se Deus quis que eu fosse para o catolicismo, me preparei, estudei mais a fundo, porque eu queria compreender os sonhos que eu tinha tido. Não significa que esta é a religião que vai me salvar, porque não depende, eu não dependo de religião e nem você. Você depende para a sua salvação do que você faz com você, não com a vida do outro, né? Como você trata o outro, porque Jesus Cristo é o exemplo a ser seguido. Jesus Cristo é o Senhor dos senhores. Jesus saiu dos céus para descer à terra, né? Escolheu 12 apóstolos para que nós compreendêssemos que temos que conviver em sociedade e que dentro desta sociedade há uma irmandade, uma fraternidade, o respeito, né? E no kardecismo, claro que existem pessoas também com alguns egos e vaidades, mas não chega nem próximo do catolicismo. Estou comparando? Não. Estou falando da minha vivência, a minha experiência. Estou testemunhando o nosso Senhor Jesus Cristo, porque no kardecismo se ama Jesus Cristo, se quer ser como Jesus Cristo. Aquele kardecista verdadeiro, aquele que sabe o que Jesus veio fazer. Não é para fazer caridade, eu já expliquei o que é caridade. Não é doar alguma coisa. Doar é outra coisa, tá? Eu tenho 2 tênis, eu quero dar um, é doação, não é? Caridade é paciência, é bondade, é fraternidade, é amor, é entender que você tem um irmão em Cristo, um irmão fraterno. E não é o que vemos. Todas as igrejas católicas que eu passei até agora, que eu já andei por algumas até parar na que eu estou, todas têm, né, esse principal problema, né? O ego. E infelizmente, para decepção e tristeza de Cristo, porque não foi isso que ele ensinou. Vemos nessa leitura, por isso que trouxe uma outra explicação diferente hoje, a importância deste texto, a importância de você entender que a sua vida é sua vida e que você vai prestar contas com Jesus Cristo e que tudo que você faz, Jesus vê. E se você não fizer o que ele mandou, que ele ordenou, você nunca chegará perto de Jesus Cristo. Você nunca conhecerá ele, mesmo tendo vivido anos
em qualquer tipo de religião. Essas perguntas, como você vê as outras pessoas que não estão fazendo igual a você? Isso aqui é uma questão assim, ó, né? Já dissemos aqui, quanto mais você sabe, quanto mais você entende, maior é o seu compromisso com o servir. Isso eu aprendi no kardecismo, através da Bíblia, pela doutrina kardecista. Quanto maior o seu entendimento, maior a sua humildade. Aquele que te vê pensa que você não sabe nada, um Zé Ninguém. Mas isso não significa que você não saiba nada. Apenas que você é humilde. Que você não precisa mostrar nada para ninguém. Você só precisa prestar contas com Deus. Porque você sabe que esse dia vai chegar. E, com a consciência que você tem, plena consciência, quanto mais rápido você se transformar, melhor. Outra pergunta, antes que acabe o tempo, tenho 2 minutinhos para falar. Por que não aceitamos a nossa missão sem deixar de fiscalizar a missão das outras pessoas? Né? Por que tantos se importam? Né? Por que você se acha superior às outras pessoas se Cristo nosso Senhor se rebaixou até a terra e se fez servo de seus discípulos, lavando os pés, alimentando, cuidando, amando, consagrando e pedindo, intercedendo para Deus nosso Senhor Pai pela vida deles? Que fique esta reflexão. Eu, minha gente, sou serva de nosso Senhor Jesus Cristo e eu faço o que Ele manda e faço o que Ele pedir. Obviamente, já errei muitas vezes na minha vida. Me arrependo amargamente, como já confessei os meus pecados e Jesus sabe de tudo. Mas o cristão sempre vai pecar. Mas ele vai levantar novamente, vai prosseguir, como aprendemos na leitura de ontem com Pedro. Sempre há tempo do arrependimento. Sempre há tempo do arrependimento real e eficaz. Sempre há tempo, enquanto você vive, de controlar a língua, controlar os pensamentos, estar unido a Cristo, verdadeiramente unido a Cristo. Não só da boca para fora, não só para outras pessoas verem, mas realmente do fundo do coração, da alma. Você daria sua vida pelo seu irmão, assim como Jesus Cristo deu a sua vida. Então, minha gente, amanhã é domingo e é um dia muito especial e que essas perguntas fiquem, né, para reflexão, porque na sua trajetória da sua vida, ela já está escrita por Deus. Deus tem o plano perfeito para você. Basta você desejar, você querer e se importar apenas com a sua vida. Desejo, né, do fundo do meu coração, do meu ser, que todos, né, todos encontrem a verdadeira vocação, o verdadeiro chamado através de Jesus Cristo e sejam testemunhas de Jesus Cristo, assim como Paulo foi. Nem que para isso você morra. Nem que para isso você morra, porque essa vida é passageira, mas existe a vida eterna. Com certeza, a vida eterna vale muito mais a pena. Vale o esforço, vale a difamação, vale a calúnia, vale o sofrimento, vale qualquer coisa você passar por aqui. Desde que quando você vai embora daqui, você encontre Jesus Cristo. Esteja na verdadeira felicidade. Porque na terra você não tem a verdadeira felicidade. Você tem paz. Porque Jesus te dá a paz, porque Ele é o príncipe da paz. E isso se você estiver viver nele, porque Ele vai viver em você. Através do Espírito Santo de Deus. Valorize o Espírito Santo de Deus, entenda o poder dele. Ele ficou no lugar de Cristo. Trate-o como Cristo e não como um mero personagem bíblico. Shalom, este é o tema do dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Desculpa a seriedade e desculpem, né, trazer essas palavras assim, mas é necessário que a paz de Cristo reine nas mentes e nos corações, que a fraternidade, o amor, né, resplandeça, glorificando o nome de Deus através de Jesus Cristo. Haja enquanto é tempo. Amém? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Shalom!